Paz do Senhor, igreja. É sempre muito desafiante, né? A gente trazer a palavra do culto de domingo. E, para mim, sempre que eu subo aqui nessa plataforma, seja para ministrar através da adoração ou trazendo a palavra, de verdade é algo que me traz muito temor, né? Então, eu queria convidar você a fechar seus olhos e orar mais um pouquinho. Senhor, nessa hora eu quero entregar a minha vida ao Senhor, Pai. E pedir que o Senhor use a minha vida naquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja. Que eu seja um canal, Senhor, da Tua graça. E que não seja um muito falar, Senhor, mas que seja o Teu próprio Espírito trazendo convencimento, trazendo aquilo que cada um aqui precisa ouvir nessa noite, Pai. Que os meus irmãos ouçam em amor, que tudo aquilo que for dito aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Gente, eu não sou mestra, né? Então, assim, eu não tenho muito essa facilidade de falar em público, né? Por mais que eu seja muito faladeira, comunicativa, mas isso sempre foi uma dificuldade para mim. Então, tenham misericórdia e paciência aí comigo, tá? Mas eu sou alguém que tem tido algumas experiências com Deus, né? E o que eu quero falar hoje para vocês é algo que tem queimado no meu coração. São coisas que eu tenho vivido na prática, nas minhas experiências com Deus, em casa com meu marido, com os meus filhos, com alguns irmãos aqui na igreja e até mesmo com os nossos pastores, né? Então, para quem gosta de um tema, eu posso dizer que o tema de hoje existe uma bênção na obediência. E o que falar sobre obediência? O dicionário diz que obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou às ordens de alguém. Esta expressão é utilizada para qualificar a condição de quem está disposto a obedecer. Então, obediência é algo que a gente vê na Bíblia inteira, desde Gênesis até Apocalipse. Tem um capítulo inteiro na Palavra de Deus que fala sobre obediência, das bênçãos que a gente vai ter quando a gente ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele ordena, e se a gente guardar os mandamentos e cumprir esses mandamentos. Está lá em Deuteronômio 28. Eu não vou ler, porque é um capítulo extenso, mas leiam em casa. E os primeiros 15 versículos desse capítulo, eles são destinados a mostrar as bênçãos que virão pela obediência. E quando a gente lê, a gente percebe que tem uma bênção na obediência, tem prosperidade. É gratificante, o nosso coração se enche de alegria quando a gente começa a ler ali aqueles 15 primeiros versículos, né? E é muito bom, né? Mas, para quem não leu, eu vou dizer uma coisa para vocês. Do 16 até o 68, ele fala sobre as maldições da desobediência. Então, o que a gente pode concluir? Que obediência é algo que é muito importante para Deus. Amém? Em João 14, verso 15, diz assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E aí, a gente pulando para o versículo 21, ele fala de novo: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Então, assim, quando eu li esses versículos, a primeira coisa que me veio em mente foi linguagem de amor. Eu não sei se todo mundo aqui já fez curso de casados, mas a gente aprende no curso de casados que todo mundo tem uma linguagem de amor, né? Seja ela tempo de qualidade, toque físico, que, inclusive, gente, é a minha última qualidade, a minha última qualidade de amor é o toque físico, a do meu marido é a primeira. Vocês já imaginam como é a guerra, né? Mas a gente tem que amar a pessoa na linguagem de amor dela. Não é na nossa linguagem que a gente tem que amar, não, tá? Só um adendo aqui.
É na linguagem do amor dela. Então, eu tenho que amar ele com toque físico, que é a minha última. Mas tudo bem, foi só um adendo, tá? A minha é presente, para quem quiser saber. Obrigada aí pela lembrança, Léo. Então, assim, a minha qualidade de amor é presente. Então, hashtag fica a dica. E aí, quando eu li esses versículos, eu tive uma luz. Eu falei, então tá, então a linguagem do amor de Deus é a obediência. Se ele fala, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Então, a linguagem de amor de Deus é a obediência. E não é uma mera obediência, não. É uma obediência onde a gente se submete totalmente. Se a gente olhar para os homens e mulheres da Bíblia que mudaram as histórias, que Deus usou para mudar gerações, a gente vai ver que todas elas tinham algo em comum. Fosse homem, mulher, se era rico, se não era, se era doutor, se não era. Mas o que eles tinham em comum? Todos eles eram obedientes. E a gente não vê na Bíblia nenhuma história de homem ou mulher que foi obediente e que não recebeu uma recompensa, que não foi próspero. Porque quando a gente tem uma vida de obediência ao Senhor, tudo na nossa vida vai bem. Mesmo nas nossas dificuldades. A gente só tem o que agradecer e glorificar ao Senhor. Amém? Em Gênesis 22, conta a história que todos nós já conhecemos, que é quando Abraão foi lá para o Monte Moriá, que Deus chamou Abraão, né, para oferecer Isaque em sacrifício. O que Deus pediu para Abraão? Deus pediu para Abraão aquilo que era mais precioso para ele. E eu fico pensando assim, quem aqui gosta de dar o que é mais precioso? A gente tem muita resistência. E, sendo bem sincero, a gente não gosta. Se é algo que a gente gosta muito, para a gente dar, é muito difícil. E Abraão deu o seu único filho, não o único, mas o que ele mais amava, o filho do coração. Ele obedeceu a Deus, né? E aí é a chave que a gente precisa entender. Abraão obedeceu a Deus. E, por conta da sua obediência, ele se tornou pai de muitas nações. E ele é considerado até hoje o pai da fé. Então, isso me mostra que a gente precisa aprender a obedecer. Porque a gente vai passar por vários processos na nossa vida, né? E se a gente ouvir a voz de Deus e a gente obedecer, vai ser mais fácil. E tem um jeito certo para a gente obedecer? Eu fiquei me perguntando, né? Qual que é o jeito certo de obedecer? E é engraçado, porque a gente que é pai, a gente vê muito isso na prática, né? Eu tenho 2 filhos e aqui e ali a gente tem uns pega quando se trata de obediência, né? Então, se eu mando fazer alguma coisa, já faz o quê? Já faz um bico, tamanho do mundo, fecha a cara e fica ali aquele clima tenso, né? E esses dias eu estava vendo uma pastora falando, eu achei muito engraçado, que ela estava dando ordens lá para as filhas dela, e ela falou, quero que você vá agora arrumar o seu quarto. E ela disse que a filha dela fez um bico muito grande, saiu emburrada, batendo o pé, e aí ela mandou voltar. Ela disse, epa, volte aqui. Agora você vai de volta para o seu quarto, mas vai sorrindo. Disfarça a cara feia e vai sorrindo, né? Então, assim, ela disse que lá na casa dela, ela ensinou que a obediência ela é imediata, ela tem que ser feita na mesma hora, que ela é absoluta, que é do jeito que ela determinou, e que tem que ser feito com alegria, né? E eu achei isso interessante, eu fiquei pensando, é assim que a gente tem que ser com Deus também. A nossa obediência para Deus, para com Deus, ela tem que ser imediata. Quando a gente vê a história de Jesus, quando ele vai escolher os discípulos dele, eu trouxe o exemplo que está lá em Marcos 1, no verso 16, que diz assim, enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus disse, venham, siga-me e eu farei vocês pescadores de homem. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filho de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato, e eles também o seguiram.
deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Então, assim, Jesus chamava, vem. E o que é que eles faziam de imediato? Iam. A resposta deles era, estou aqui, Senhor, vou agora. Né? Eles deixavam as famílias, eles deixaram as redes, e eles foram de imediato, eles não perderam tempo. E essa precisa ser a nossa postura diante do Senhor. Quando Ele nos chama, a nossa resposta tem que ser imediata. Quantas oportunidades a gente perde porque a gente diz assim, eu vou depois. Ou, irmão, vamos lá para o culto de quarta-feira, ouvir uma palavra, está tão bom, o pastor está ensinando sobre Colossenses. Meu irmão, hoje não dá não, hoje eu tenho um aniversário para ir. Meu irmão, hoje não dá não, hoje eu estou cansado, hoje eu não estou me sentindo bem. E a gente deixa de perder, de ouvir do Senhor, de aprender mais dEle, porque a nossa resposta não foi imediata. E muitas vezes, quando é imediata, ela é contra. Ela vai contra aquilo que o Senhor realmente quer que a gente faça. A nossa postura seja essa, né? Então, a gente precisa parar de adiar as coisas e darmos uma resposta imediata, positiva ao Senhor, porque a gente vai ser muito abençoado nisso, amém? A obediência, ela precisa ser interna. Ela tem que vir do nosso coração. Muitas vezes, nós obedecemos externamente, mas aqui dentro da gente, a gente está ali relutando, está dizendo, eu vou nada, eu que vou obedecer, vou não. Então, a gente obedece de um jeito errado. Quando a gente é mandado fazer uma coisa, não faça isso. Muitas vezes a gente fala para os nossos filhos, não faça isso. E aí, no coração dele, ele está dizendo, eu vou fazer. E a gente é assim, muitas vezes. E eu vivi, ano passado, uma experiência assim, com os meus pastores. Eu fui submetida a uma palavra que, no meu entendimento, não era justa. Porque, assim, na minha cabeça, eu já tinha todos os argumentos que eu precisava para justificar a minha posição. E aí eu, na minha cabeça, disse, por que eu tenho que me submeter se eu estou certa? Na minha cabeça. Né? E a gente estava numa reunião e eu saí da reunião com raiva, porque eu sou assim, eu sou sanguínea, hemorrágica, colérica. Então, quando eu estou com raiva, na hora da raiva, eu não penso. Se eu estou no meio do olho do furacão, eu ajo. Né? Essa é a minha primeira reação, e está errada, eu sei que está errada. E eu ainda tenho esse problema, meus irmãos. Então, assim, se eu estou com raiva, eu quero ficar na minha, de preferência isolada do mundo. Né? Então, assim, eu saí daqui com raiva, no dia seguinte eu não queria falar com ninguém, eu estava na minha suficiência, digo, não, porque está errado, não é assim, não, porque... Eu estou certa, gente, eu estou certa, e a minha mente só era isso, e uma guerra dentro de mim, e eu não queria falar nem com a Lenise, nem com o Aronaldo, e aí, meus pastores, vocês são bênçãos, viu? Olha, minha gente, a paciência de vocês. E olha que vai fazer 19 anos que esse povo me tolera. Então, vocês imaginam, aguentar, como diz o Léo, só o meu marido que me aguenta, mas os pastores também estão pela graça de Deus. E aí eu fui orar, né? Nessa situação eu fui orar, porque realmente eu estava muito incomodada, eu estava sofrendo, porque eu amo os meus pastores e eu não estava conseguindo entender o ponto de vista deles, e para mim eles estavam sendo injustos, e eu fiquei com muita raiva, e eu fui orar, e eu falei, Senhor, fala comigo, não me deixe perdida nessa situação. E eu perguntei para o Senhor, né? O que eu faço? E aí, o Senhor, Ele fala comigo, sabe, meus irmãos? Eu acredito muito que Ele fala comigo. Eu acho que cada um Ele fala de um jeito, mas eu sei que Ele fala comigo. E aí o Senhor falou para mim, virou para mim e falou assim, por que ao invés de você ficar aí fazendo birra, que nem criança mimada, você simplesmente não se submete? Tipo assim, na lata mesmo. Ele falou, você está agindo aí no seu coração, porque está ferida, está cheia de dedos, não quer se submeter. E ele falou para mim, você acha que eles estão agindo na dependência minha ou por eles próprios? De tudo que você já viveu com eles durante esses anos todos, você acha que eu não estou nessa direção do que eles estão seguindo?
E aí eu comecei a mudar a minha percepção, eu comecei a analisar por outra ótica, né? Eu saí do meu lugar de menina mimada, que foi contrariada, porque é assim que a gente age quando a gente é contrariado, a gente se fecha, a gente simplesmente fecha os nossos ouvidos, e aí, por mais que a pessoa esteja certa, a gente começa a ignorar. Ela fala, 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 e aquilo para a gente já faz um bloqueio na gente. A gente não quer mais saber, nem ouve mais, né? E aí, nessa hora que eu estava orando, e eu sempre gosto de ouvir, de orar com música, né? E aí eu estava orando, nessa hora, nesse meu diálogo ali, nesse meu conflito com Deus, e eu ouvi uma música. Eu nunca tinha ouvido essa música. Mas eu lembro exatamente da letra que me fez despertar, da parte da música que me fez despertar, que ele dizia assim, ó. Leva-me além... Espera aí, minha gente, vou beber só um golinho d'água aqui, que eu já estou com a boca seca. Aguenta aí. Oh, glória a Deus. São seus olhos, minha pastora. Ela diz assim, leva-me além do que eu já vivi, para contemplar a tua beleza, que vale mais que dinheiro de cachê. Ser chamado teu amigo me impressiona mais do que os likes que eu ganhei. Eu não nasci para ser um fantoche em um sistema que vai cair. Eu nasci para ti. Então, assim, essa canção falou muito comigo. Muito. Porque a minha peleja com os pastores era por causa de política. E quando eu ouvi que eu não nasci para ser um fantoche em um sistema que vai cair, eu nasci para ti, eu entendi o que eu estava fazendo. E que a atitude que eu estava tomando, ela não estava debaixo do governo do Senhor, que era só a minha carne, que estava gritando, fechando o meu entendimento para algo muito maior. Muito maior. Porque o pastor, no dia, ele falou uma coisa que, no dia, eu não entendi. Mas ele falou que a gente, como liderança, a gente que está em algo na igreja, seja onde for, nós somos influenciadores, né? E que tipo de influência a gente tem sido na vida das outras pessoas? E eu entendi o tipo de influência que eu queria ser. Não uma influência que é levada pela manada, mas uma influência que direciona para o Senhor. Porque as pessoas elas vão vir a nós, doentes, magoadas, tristes, feridas, e a gente precisa ser essa influência que vai levar elas para o Senhor. E foi isso que eu entendi. E eu pude me arrepender. Eu pedi perdão para os meus pastores. E para mim foi algo tremendo. Então, assim, eu entendi que eu precisava me submeter àquela palavra. Não porque era uma palavra simplesmente que saiu dos pastores, mas porque foi o Senhor que trouxe através da vida deles. E aí, aqui, eu quero até deixar um conselho para muitos aqui, talvez todos, né? Eu sei que muitas pessoas procuram os pastores para conversar, para pedir conselho. Eu sei porque eu sou uma delas. Os ouvidos da Lenisa me aguentam todo dia, praticamente. Mas, muitas vezes, a gente não quer se submeter ao que a gente vai ouvir. Porque a gente é contrariado, a gente é colocado no real, naquilo que a gente é. Eles trazem para a gente um senso muito forte de realidade. E a gente não quer se submeter. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser uma pessoa que não pensa, que não tem suas vontades, mas viver debaixo de uma obediência cega. Não é nada disso. Mas eu honro muito a vida dos meus pastores, porque são pessoas de Deus, são pessoas que buscam em Deus a sabedoria que eles têm para aconselhar. E eu sei que muitos aqui já foram abençoados pela vida deles, por um conselho que eles deram, né? Então, assim, se você se dá o trabalho de ir lá alugar os ouvidos deles, pelo menos se submetam. Analisem a submissão ao que vocês estão ouvindo, porque eles vão errar? Vão, porque eles são humanos. Mas, em 19 anos que eu estou com eles, e eles são autoridade sobre a minha vida, às vezes que eu não me submeti, eu paguei um preço muito alto.
porque, assim, eu agi na minha vontade, eu agi naquilo que eu achava que era bom, que eu queria, paguei o preço e até hoje eu colho frutos bem amargos disso. Então, assim, ser pastor não é fácil, mas o Senhor, Ele que traz a capacitação. E eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, viu? E, assim, graças a Deus, desde quando a última vez que eu quebrei bem a minha cara, por querer fazer a minha própria vontade, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que eu preciso ser resiliente e que eu preciso ser ligeira no meu conserto. Então, hoje, eu tento, sempre que possível, eu pergunto para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa situação? E eu vou lá e me submeto. E eu saio da situação, porque eu não quero ficar em processos a vida inteira, naqueles mesmos processos que o Senhor já falou comigo, né? Então, assim, me submeter naquela situação do final do ano trouxe muitas bênçãos para a minha vida. Me impediu de fazer coisas que eu poderia ter me dado muito mal, poderia ter tido consequências muito grandes para mim, para a minha família. Então, assim, me preservou a minha saúde mental, porque, do jeito que eu sou, eu provavelmente teria ficado doida, né? E eu ia entrar num lugar que eu não ia conseguir sair depois. E, assim, naquela época, eu achava que eu estava me submetendo só porque eles são autoridades, né, sobre a minha vida. Mas não que fosse uma atitude do meu coração. E aí eu entendi, quando o Senhor trouxe luz para mim e abriu os meus olhos e me mostrou a situação, eu escolhi me submeter. E essa minha escolha foi uma bênção. E aí, gente, voltando para Abraão, vocês acham que foi fácil para Abraão obedecer a Deus e sacrificar o filho do coração dele? Não foi. Mas eu acredito que no coração de Abraão, ele já tinha sacrificado Isaac. E quando Deus percebeu que no coração dele ele já tinha feito isso, o Senhor não requereu dele o Isaac. Então, muitas vezes, quando o Senhor vê que no nosso coração a gente obedeceu de verdade, por amor, às vezes o que é algo natural a Ele nem vai requerer de nós. Ele vai poupar os nossos Isaques, amém? Quantas vezes, né, a gente se vê nessa situação que a gente tem que se submeter, mas por dentro a gente fica ali murmurando o tempo todo. E eu, de verdade, acho que não é o tipo de obediência que agrada a Deus. Essa obediência não serve para o Senhor. Se a gente vai fazer ou não, se não vai, se não for uma atitude do nosso coração, eu acho que o Senhor não recebe. Eu acho que a obediência verdadeira, ela tem que ser interna, ela tem que partir do nosso coração. E aí, a gente tem que fazer igual a pastora ensinou, a gente tem que fazer sorrindo, porque fazer com bico também não serve, não. Então, quando o Senhor te der uma ordem, meu irmão, vai lá sorrindo e faz. Faz sorrindo, certo? A obediência, ela também precisa ser inteira. O que isso quer dizer? Não adianta eu obedecer 90% e achar que eu estou obedecendo. Certo? Lá em 1 Samuel 15, conta a história de quando Saul derrota os amalequitas e o Senhor fez o quê? Rejeitou a Saul. O Senhor ordenou que os israelitas destruíssem totalmente os amalequitas, de modo que nada e nem ninguém fosse poupado. Os amalequitas eram um povo que descendia de Amaleque. Eles eram inimigos de Israel. Mas o problema é que o exército de Israel, liderado por Saul, desobedeceu. Por quê? Porque o Senhor mandou exterminar tudo. Destrói tudo. Homem, menino, mulher, boi, cavalo, o que for. E aí, o que Saul fez? Saul poupou Agag, né, que era o rei dos amalequitas. E aí ele pegou, na sabedoria dele, ali o melhor do gado, o melhor do boi, o melhor de tudo, né? E aí ele estava crente que estava abafando. Chegou no outro dia, Samuel foi encontrar com ele, porque o Senhor já tinha falado com Samuel, né?
E aí ele lembrou para Saul que ele tinha sido um rei escolhido por Deus, mas que ele não tinha obedecido a ordem que Deus tinha dado. Ele tinha obedecido pela metade, né? E aí o que Saul faz? Ele diz: não, mas peraí, eu obedeci, eu só não destruí tudo porque eu trouxe aqui o melhor que tinha lá para a gente oferecer um sacrifício aqui para o Senhor. Eu vou usar isso como adoração para o Senhor, né? Então assim, eu fiz isso visando o próprio interesse de Deus. E aí, nesse contexto, a gente escuta aquele versículo que todo mundo conhece, que Samuel vira para Saul e fala que o Senhor tinha se arrependido de ter constituído ele rei de Israel, porque ele tinha deixado de seguir e obedecer a Deus. E aí ele fala, está lá em 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto a que se obedece a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Eu acho esse versículo muito bom, muito forte, porque ele me mostra que o Senhor não quer sacrifícios, Ele quer a nossa obediência. Só que Ele não quer a nossa obediência pela metade. Tem que ser uma obediência inteira, uma obediência verdadeira. Dizer que obedecer é melhor do que sacrificar significa que o que vamos fazer externamente, como forma de adoração, não possui valor quando não estão acompanhados de um compromisso sincero e obediente ao Senhor. Sem o espírito completamente submisso a Deus, as práticas exteriores de devoção, que nós fazemos muitas, não passam de aparências de religiosidade, por melhores que elas possam ser. Eu tenho 2 filhos, né? O Pedro e a Duda. Inclusive, era para estar na salinha, né? Mas tudo bem. E eu prefiro 1000 vezes que eles me obedeçam do que eles sacrifiquem algo porque eles estão sendo punidos pela desobediência deles. Eu, como mãe, eu não tenho prazer no castigo deles. Eu não tenho prazer na desobediência deles. Só dando um exemplo, lá em casa a gente tem um acordo que eles não saem à noite se a gente não estiver com eles. Dormir fora de casa, assim, são muito raras as exceções, né? E a Duda tem uma maniazinha de chegar já com os combinados dela para a gente, né? Só chega e comunica. Te amo, tá, filha? Mas eu só estou te usando aqui porque é muito recente e o Senhor me trouxe essa memória. E, assim, eu já conversei com ela de que não é assim. Ela tem que chegar, informar para a gente, passar toda a informação completa e perguntar se pode ou não, né? Só que a abençoadinha chega comunicando. E aí, ontem aconteceu uma coisa muito a ver com essa palavra que eu estou trazendo. Ela queria ir para um show que ia ter aqui em Brasília, com a Ana Júlia. E ela falou para mim que queria ir, e eu falei: olha, não tem como você ir, porque o seu pai está trabalhando, ele está de plantão, e eu não tenho como te levar para o show. E aí, beleza. Então, eu achei que estava resolvido, porque ela não falou mais nada, já estava anoitecendo. E aí, quando foi assim, por volta de umas 8 e pouquinho, ela chegou para mim e falou assim: mãe, a tia Sandra vai passar aqui e vai me levar, perto de meia-noite. Aí eu: hã? Como assim? Perto de meia-noite? Que show é esse, meu irmão, hora dessa? E assim, ela não tinha me falado do horário do show, que o show seria meia-noite. E na minha cabeça já estava resolvido, que ela não ia para lugar nenhum, né? Então, quando ela me disse isso, imediatamente eu disse: não, você não vai. Eu fiquei feliz de dizer isso para ela? Não fiquei. Não fiquei, porque, de repente, se o Eduardo estivesse em casa, a gente até poderia ter ido. Mas, naquela condição, ela não iria, porque ela não foi clara comigo, ela não cumpriu com o nosso combinado, ela não obedeceu, né? E isso me fez pensar que com o Senhor também é assim. Ele não tem prazer em nos castigar, Ele tem prazer na nossa obediência, né? Então, isso para mim ficou muito forte, de que o princípio bíblico de obedecer é melhor que sacrificar. E ele, com isso, ele nos ensina que a gente tem um jeito certo de servir ao Senhor. A Duda, ela ficou muito chateada,
né? Muito chateada, ela já fez o bico. E aí eu falei para ela que ela ficou muito, o coração dela ficou bem inflamado mesmo. E a Duda é muito parecida comigo, né? Então ela já fechou a cara e ficou emburrada. E eu falei para ela que a atitude do coração dela estava errada. Eu mostrei para ela que a postura dela estava errada. Ela não estava ali diante de mim com humildade, ela não reconhecia que ela estava errada, que ela não tinha sido obediente. E isso me fez pensar que tem um jeito certo também da gente obedecer, que é com humildade, que é com o coração humilde, né? Então, assim, nós temos uma natureza muito arrogante. A gente acha que sabe tudo, que a gente não precisa obedecer ninguém, que a gente é bom demais e está tudo ok, está tudo bom. E Saul foi assim, ele foi arrogante. Ele achava que o que ele estava fazendo estava tudo certo, ao invés de simplesmente reconhecer o erro dele. Ele ficou tentando achar um monte de justificativas. E a gente ainda é como Saul. O Senhor falou isso para mim. Eu sou como Saul. Muitas vezes eu fico arrumando justificativas. E quando o Saul foi confrontado por Samuel, ele alegou que tinha o melhor dos propósitos, oferecer um sacrifício ao Senhor. Só que, na verdade, sem obediência, os nossos sacrifícios são em vão. A Bíblia fala que os verdadeiros adoradores são aqueles que não cumprem meros rituais externos, mas são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Um coração quebrantado e contrito é o tipo de sacrifício que Deus está interessado. E isso vai exigir de nós muita renúncia. Obedecer é melhor do que sacrificar, porque servir ao Senhor de modo aceitável envolve fazer a vontade de Deus, na maneira dele, no momento dele, do jeito dele. Sem a obediência à palavra de Deus, qualquer forma de adoração que a gente possa fazer, meus irmãos, não vai passar de religiosidade. E aí, quando a gente se vê nessa posição de humildade, quando a gente enxerga que a gente não é forte o suficiente, que a gente não é o cara e tal, a gente entende que a obediência, ela não é para os fortes. A obediência, ela é para quem é fraco. Porque, como Paulo disse, na minha fraqueza, o poder dele se manifesta. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, eu reconheço que eu dependo completamente dele. E aí a gente deixa de ser pessoas fracas e nos tornamos fortes. Por quê? Por causa da obediência. Em Lucas 6,46, o Senhor fala assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Quem aqui já disse que que Jesus é o seu Senhor? A gente diz, né? Quando a gente está ali, quando a gente se converte, que a gente faz aquela oração: Senhor, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. A gente traz isso muito comum, de dizer que Ele é o nosso Senhor. Mas Jesus fala, né? Por que me chama de Senhor, se você não faz o que eu mando? Se não temos a intenção de fazer o que Ele manda, precisamos parar de chamar Ele de Senhor. Precisamos realmente entender que tudo são princípios espirituais. E princípios espirituais se discernem espiritualmente. A gente precisa começar a aprender a discernir as coisas de uma maneira espiritual. Coisas simples mesmo, do nosso dia a dia. As pessoas com quem a gente tem convivido. Os ambientes que a gente tem andado. Tudo a gente tem que começar a discernir de uma maneira espiritual. Se a gente não tem intenção de fazer o que o Senhor manda, a gente não pode mais chamar Ele de Senhor. E aí, muitas vezes, a gente muitas vezes quer ser movido
A gente é muitas vezes movido pelo que a gente sente, né? E isso é algo que tem me feito refletir muito. Como a igreja hoje, ela tem andado muito pelo que ela vê. É uma coisa muito superficial. A gente precisa parar de se mover pelo que a gente sente. Se a gente for se mover pelo que a gente sente, a gente não vai avançar. A gente precisa parar, meus irmãos. Chega disso. Chega da gente se movimentar por sentimentos, por tristeza, por angústia. Ah, porque eu fui traído. Ah, porque lançaram palavras de maldição sobre a minha vida. Mas a minha família, a minha mãe pecou há 1000 anos atrás, a minha bisavó pecou. Essas são as maldições hereditárias na minha vida. A gente precisa começar a se mover pelo que a gente acredita. Eu não estou dizendo que a sua dor, que a nossa dor não é legítima. Ela é. Mas o Senhor Ele não quer a gente nesse lugar. Não é pelo que a gente sente, é pelo que a gente acredita. Não vou falar com fulano. Eu não estou sentindo vontade de ir para a igreja hoje. Lohane, toda sexta-feira tu me chama para ir para a igreja. Pastor Valdemar, quarta-feira tem culto. Não quero ir não, hoje eu estou cansada. Chega, gente, chega disso. Submissão é um ato de gente madura. O Senhor, Ele está nos chamando para a gente deixar de ser menino. Ele quer homens e mulheres maduros. Quando a gente faz birra, quem é que faz birra? Quem tem filho pequeno sabe. Os meus que são grandes fazem. Quem faz birra é menino birrento, menino mimado. Lembra lá naquela situação lá do ano passado? Eu estava lá, igual uma menina birrenta. Sem confronto, não tem crescimento. A gente precisa aprender a ser confrontado. A gente precisa aprender a amar o confronto. Eu acho que foi a Gi que trouxe uma vez uma palavra sobre isso, que tem a bênção no confronto também. Não adianta. Sem dor, a gente não cresce. E a gente precisa, sim, ser confrontado. E a gente precisa ter maturidade para entender que o confronto, ele tem bênção. A obediência é que vai fazer a gente mudar de nível. E eu queria aqui falar diretamente para os homens, os pais. Vocês têm um papel muito importante na vida dos filhos. E a gente tem visto que o inimigo ele tem agido, ele tem atacado de uma maneira assim feroz mesmo, os pais hoje em dia, para a gente ter aí uma geração sem pai, uma geração que vai ficar sem limite, uma geração que precisa o tempo todo estar em busca de identidade, em busca de aprovação, porque não teve a aprovação do pai. E aí que a mãe pode estar me perguntando assim, mas eu sou mãe, eu não sirvo para nada? Serve, a gente serve sim. Mas a gente tem um papel diferente do nosso marido, né, dos pais dos nossos filhos. E ano passado, o Pedro fez 15 anos e a gente fez o barbaracá dele, né? E eu estudei muito sobre isso. E, na cerimônia, quem libera o filho para a fase adulta é o pai. A gente, como mãe, está ali, a gente gera, a gente concebe, e a gente está ali cuidando dele até aquela fase ali que ele chega na puberdade, né? E aí, na puberdade, entra o papel do homem. Porque é o homem que vai direcionar essa criança, esse adolescente, na vida adulta. É ele que vai trazer para o coração dele a identidade dele sexual. Meu filho, você é um filho amado. Você vai ser um homem honrado. Minha filha, você é uma filha amada. Você vai ser uma mulher de Deus. Então, esse papel é dos homens. Então, meus irmãos, cuidem dos seus filhos, para que eles cresçam com essa identidade formada. Porque que eles saibam quem eles são em Deus. Porque quando a gente tem muita dificuldade com Deus, no nosso relacionamento com Deus, com os nossos líderes, ou é porque a gente nunca teve um relacionamento, a gente nunca teve que obedecer a um pai natural, ou a gente teve muito problema com esse pai natural.
Então, a gente precisa aprender a se submeter. E homens, ensinem os seus filhos. Glória a Deus, meu irmão, pela sua vida. Amém, irmãos? É isso aí. E vocês estão dispostos a obedecer a Deus, mesmo que vocês não vejam os resultados? Eu quero finalizar aqui. Eu quero ler os versículos. Está lá em Deuteronômio 5, 29, que fala assim, ó. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a obedecer todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e os seus descendentes para sempre. Hebreus 5, de 8 a 9, fala, embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de toda a salvação eterna para todos que lhe obedecem. 1 João 5,3 diz, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A obediência a Deus nos fará nos submetermos aos nossos irmãos. Não é fácil a gente se submeter um ao outro, mas a gente precisa aprender a se sujeitar um ao outro em amor. A obediência a Deus nos fará vir nas quarta-feiras para os cultos, aprender um pouquinho mais, né, pastor? A obediência a Deus, ela nos ajudará a escolher sempre Ele como o primeiro nas nossas vidas. Sabe aquela coisa que a gente ouve muito? O primeiro mandamento no primeiro lugar. É lindo de falar, é lindo de ouvir, né? Mas isso precisa ser uma verdade nas nossas vidas. A obediência a Deus fará os nossos corações queimarem de amor por Ele. Eu acho que todo mundo aqui está sabendo de um movimento que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né, que eles estão chamando de o avivamento de Usburn. Uma coisa assim, o nome da cidade. Usburn, né? Isso aí. E eu estou aprendendo inglês com o senhor. Eu não sei se o nome é avivamento, ou não sei como cada um aqui está titulando esse movimento, mas eu fiquei pensando, desde que eu ouvi, domingo passado, o Heronaldo estava aqui na igreja, no começo do culto, ele falou sobre alegria, que a gente precisa vir para cá com o coração alegre, que a gente precisa adorar o Senhor com alegria. E eu fui muito tocada por essa palavra, pela palavra do pastor. E eu saí daqui com muita alegria. E quando eu cheguei em casa, que eu fui mexendo no meu celular, que eu vi essa informação lá, desse avivamento que estava tendo lá, eu fiquei muito feliz. Mas eu fiquei pensando, eu fiquei feliz, mas eu fiquei triste. Eu falei assim, por que a gente aqui não está vivendo isso? E eu acredito de verdade que o que está acontecendo lá não começou domingo passado. Eu acho que foi domingo, né, que começou. Eu acredito muito que o que está acontecendo lá, alguém antes semeou com oração, com intercessão, com busca, com ajuntamento local. Então, assim, começou por um grupo pequeno de jovens que se recusaram a sair da igreja quando o culto acabou, porque eles queriam mais. Eles tinham sede, o coração deles estava queimando. Eles não negociaram sair dali sem ter uma experiência com Deus. E o Senhor me fez pensar isso. E eu? Quantas vezes eu venho para a igreja e eu estou preocupada com que horas do culto vai acabar, porque o Pedro tem que acordar amanhã, tem que acordar na segunda-feira às 5h40 para ir para a escola. E se o culto demora um pouquinho mais, eu já fico nervosa. Eles já ficam nervosos, porque já passou da hora. O avivamento vai vir. Se a gente tiver mais sede, se a gente tiver com o coração queimando. Mas não é dentro dos nossos moldes, não. Não é na nossa agenda. Não é na nossa agenda. É na agenda do Senhor. Quem aqui quer viver o que eles estão vivendo lá?
Por que a gente não começou ainda? Eu quero viver esse avivamento, começando lá na minha casa, com meu marido, com os meus filhos. Eu quero ver os meus filhos queimando de amor por Jesus. Eu quero ver os meus filhos obedecendo ao Senhor com amor, com paixão. Não porque eu digo que eles têm que fazer isso. A gente precisa realmente ter um coração obediente, um coração que ama a presença, que tem zelo pela presença, pelas coisas de Deus. E eu sei que quando a gente começar, Ele vai vir. Na verdade, Ele já veio. Ele já veio, Ele já enviou o Espírito dEle. A gente não precisa dizer, vem Jesus, vem. Ele já veio, Ele está aqui dentro de mim, Ele está dentro de vocês. Mas a gente precisa queimar mais. Não vamos mais negociar, meus irmãos, as coisas de Deus. Vamos andar em obediência, com o coração queimando, um coração apaixonado por Jesus. E eu quero, nessa noite, finalizar orando. Quero que você feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que Teu Espírito Santo, Deus, fale mais ao coração dos meus irmãos essa noite. Senhor, nos ensina sobre como agradar o Teu coração, como nós podemos ser obedientes para que o Teu mover venha, para que vidas sejam transformadas, para que as nossas vidas sejam transformadas. Oh, Jesus, como nós precisamos do Senhor, Pai. Eu me arrependo, Jesus, porque muitas vezes eu quero que seja do meu jeito. É tão difícil, Senhor, obedecer. Mas o Senhor ainda olha para nós com misericórdia, com amor. E eu quero te pedir nessa noite, Deus, nos ensina, Pai, nos capacita. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos queimar cada dia mais de amor pelo Senhor. Que não seja as nossas vontades, do nosso jeito, mas que seja, Senhor, com total rendição à Tua palavra, ao que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Senhor, nós não queremos ser como meninos mimados. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos veja como homens e mulheres maduros. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.